Olá, pessoal! Então, chegamos à nossa aula de número 5, onde trabalharemos as consultas SQL. Para a gente dar sequência ao nosso conteúdo, então é necessário que sejam acrescentados alguns dados ao nosso banco que a gente vem trabalhando, que é o banco de dados biblioteca. E nós faremos então a inserção de alguns dados nas tabelas usuário, editora, livro e movimentação. E aí eu disponibilizei para vocês então alguns exemplos, né, de dados para serem inseridos. Claro que vocês podem estar modificando esses dados. Tá? E é bem importante que vocês deem atenção porque às vezes pode não funcionar perfeitamente no banco de dados de vocês. Então cada um precisa estar analisando o seu banco e os dados que foram cadastrados no seu banco. Agora nós vamos então para o nosso MySQL, que eu já estou aqui com ele aberto, e nós iniciaremos os nossos comandos. Então, inicialmente, para podermos estar trabalhando dentro do banco de dados biblioteca, o primeiro comando que eu tenho que usar é o use biblioteca. Eu preciso dizer para o meu banco de dados que eu irei usar este banco. Ó, vamos voltar atrás um pouquinho para a gente rever as tabelas que já foram criadas, né? Todas as tabelas com seus dados. Nós temos a tabela autor, autoria, editora, gênero, livro, movimentação, obra e usuário. Agora que eu já disse para o meu banco de dados que eu irei usá-lo, né? Então, nós iremos usar a sintaxe de consulta, que é a select asterisco from. A primeira tabela que nós iremos consultar é o usuário, que é para a gente poder verificar quantos usuários nós já temos cadastrados. Ó, aqui no meu caso, eu já cadastrei 2, eu tenho 3 usuários. Esse que é o usuário do nosso exemplo da apostila e esses 2 usuários que eu cadastrei anteriormente. Notem que ao inserir o usuário de nome Antônia Fontoura, eu obtive aqui 2 vezes um retorno de erro. Inicialmente, eu havia colocado com aspas simples, ó, e ele mostrou o erro. Aí eu fui lá, tirei as aspas, então, e novamente ele mostrou o erro. Aí o que que eu fiz? Eu coloquei entre aspas simples e executei e ele aceitou. Então isso provavelmente pode acontecer com vocês também, quando vocês estiverem inserindo os dados, algum errinho. Fazendo a inserção do nosso quarto registro, né, o Fernando Sabino. Ó, eu acho que eu não havia comentado com vocês anteriormente de que a data, isso está escrito lá no material, mas é importante ressaltar. A data é sempre de trás para frente, né? Nós começamos pelo ano, mês e o dia. Tá? E ó, notem que eu tentei inserir com as aspas duplas aqui, e ele me mostrou o erro. Ó. Vejam que ele não está aceitando. Então, vamos colocar uma aspa simples e vamos ver se agora ele vai aceitar. Vamos executar e torcer para que dê certo. Ok. Então, vocês já podem estar corrigindo, né, no documento de vocês, que sempre, então, precisamos colocar as aspas simples quando acontecer. Vamos copiar e colar novamente para a gente fazer a inserção de mais um exemplo. Ó, aqui novamente, então já vamos tirar antes. E vamos executar. Ó, perfeito. Agora, então, eu fiz uma consulta básica na tabela editora para ver quais são as editoras que eu já tenho cadastrada. Eu já cadastrei 2, que é a Saraiva e a Unijuí. Então, vamos aqui para o nosso bloco. Ó. Então, eu já tenho as 2 primeiras. Vamos tentar cadastrar, então, a editora Saraiva. Esta não é necessária porque ela já está repetida, então vamos tirar daqui. E vamos partir para a Ática, que é a nossa próxima editora a ser cadastrada. Vamos limpar a tela aqui. E
vamos verificar se está tudo ok. Ok, ó, para inserir a editora, então, tudo certo. Vamos fazer a inserção da próxima, então. A próxima, então, é a editora moderna. Lembrando que vocês podem estar, sim, modificando, né, esses exemplos. Vocês podem estar inserindo outras editoras. E sempre precisamos executar, tá, os comandos. A minha última editora, então, é a editora Vozes. Eu venho e sempre limpo a área de trabalho para fazer a inserção. E pronto, vamos fazer uma consulta nesta tabela. Como eu quero consultar uma tabela em específico, select from e o nome da tabela, que é a tabela editora. E vamos ver como ela está agora. Ok, agora eu tenho todas estas editoras cadastradas, que é a Saraiva, Vozes, Ática, Moderna e Unijuí. Nosso próximo passo, então, é cadastrar os livros, né? Então, vamos fazer uma consulta na tabela livros para ver se já temos livros lançados. Ó, eu tenho o livro de número 1 que eu já lancei. Então, eu vou vir aqui no meu bloco de notas e, ó, o número 1 já está cadastrado. Então, eu vou tentar cadastrar o livro de número 3, que é esse próximo. Vamos ver se está tudo ok. Copiei, colei aqui. Vocês podem estar, né, digitando bem certinho e vamos verificar. Ok, inserido o livro. Ó, vejam todos os dados necessários do livro. Esses dados aqui nós cadastramos lá na criação da tabela, quando foi dito. Teria uma variável que era a data de aquisição, o número da obra e o ID da editora. Então, está aqui a data, o número da obra, que faz referência, e o ID da editora. O ID da editora tem que ser aquele de acordo com o que foi cadastrado. É por isso que a gente cadastrou, então, as editoras primeiro. Tá? Vamos seguir, então, fazendo a inserção dos outros livros. Eu estou aqui copiando e colando, né? Mas vocês podem estar calmamente digitando um por um. Notem que aqui ele está mostrando um erro. Vamos verificar. Aqui para a inserção do livro nosso de número 7, também foi necessário uma pequena mudança aqui na questão das aspas, tá? Também eu tirei as aspas duplas e coloquei as aspas simples para que fosse possível a inserção. Já o nosso livro, cuja obra era de número 8, foi tranquilo, sem nenhuma alteração necessária, ó. Vejam que foi inserido sem nenhum problema. Então, vamos prosseguir fazendo a inserção do nosso próximo livro. Vamos inserir o nosso livro cuja obra de número 9, então. Vamos executar. Ok, inserido. O livro de número 10 também vamos inserir. Ok. E o nosso último livro, que eu trago aqui no exemplo. E vamos inserir. Ok. Vamos dar um select from, então, na tabela. Para estarmos verificando como que ficou essa tabela livro, já que a gente teve alguns erros ocorridos. Ó, estão aqui todos os livros de número, as obras, né, de número 1, 3, 7, 8, 9, 10 e 11. Ok, então, após termos inseridos os livros aqui nas nossas tabelas, inseridos dados, né, nas tabelas usuário, editora e livro, nós vamos deixar a tabela movimentação para depois, porque a princípio ela está apresentando alguns erros
e eu vou estar buscando solucioná-los, então, durante os próximos dias. Seguiremos, então, fazendo a seleção das tabelas, as consultas, né, as nossas tabelas. Vamos ver como está, então, a nossa tabela gênero. Podemos ver os livros que nós temos aqui cadastrados, né, que já foram cadastrados anteriormente. Vamos fazer uma consulta à nossa tabela obra, para nós vermos todas as obras cadastradas, então, também. Todas as obras que nós temos cadastradas com os respectivos nomes. Essa aula é toda voltada para essa questão de consultas, né, a o que já foi cadastrado. Nós vamos fazer uma seleção de forma diferente agora, então, que é através do título, tá? E do número da obra, como traz o material de vocês, né? Dentro da obra, então, vamos tentar executar. Nós temos pela ordem dos títulos e após o número da obra. Então, vejam que ele inverteu a consulta. Nós temos também a opção das consultas Order By, né, que ela estabelece uma ordem de apresentação dos registros em uma consulta SQL. E ela deve ser incluída já no código da consulta após as cláusulas Select e From. Tá? Então, nós vamos usar então a cláusula Order By aqui no nosso exemplo. Vocês podem notar então que a diferença quando utilizamos a cláusula Order By é que ele vai colocar em ordem alfabética, né? Exatamente, ordem alfabética e não a ordem do número da obra, como nós tínhamos anteriormente. Ao acrescentar então ao código a cláusula DESTIA, que vocês podem notar que alterou a ordem, ao invés de estar em ordem alfabética, está ao contrário, né, de trás para frente. Nós temos também a opção de fazermos consultas com a cláusula where. Tá? O que ela faz? Ela faz com que a gente possa verificar, no caso aqui dentro da tabela gênero, apenas alguns gêneros. Nós especificamos que dentro da tabela obra, nós queremos ver apenas os ID gêneros cadastrados como lit. E aí ele nos mostrou apenas esses, os títulos que são cadastrados como lit. Então, a cláusula very permite uma seleção maior da consulta, né, com essa sintaxe. Nós deixamos de fora alguns elementos e puxamos apenas os registros que nos interessam. Então, a linguagem SQL ela conta com várias funções de consultas que podemos também estar agrupando. Por exemplo, a função count, que nós estamos utilizando aqui, ela faz a contagem de quantos registros estão arquivados. Utilizamos para a tabela gênero, né? E ele nos mostrou que nós temos 5 registros cadastrados na tabela gênero. Estamos, então, utilizando aqui a cláusula group by, que quer dizer o agrupamento, né, em grupos. Nós temos vários, dentro do gênero, temos o CIE, o DID, o LIT e o REL. Então, aqui nós pedimos para que ele faça uma seleção dos ID gênero, uma contagem, que nós temos aqui o total de registros, dentro da tabela obra, e que ele ainda agrupe, nos mostrando quantos nós temos. Então, nós temos um CIE, um DID, 4 LIT e um REL. No caso de fazermos uma consulta detalhada, então, na tabela movimentação, né, tentando ver o total de empréstimos, se vocês lembram, mas a tabela movimentação não foi inserido os dados ainda. Então, se alguém conseguiu, a consulta irá retornar resultados. No meu caso, como eu não tenho dados inseridos, então ela não retorna nada, ela retorna em branco. Ela não chega a mostrar um erro, ela só mostra que não tem resultados, né, a serem exibidos.
Vamos fazer então uma consulta dentro da tabela usuário pela data de nascimento. Nós queremos saber então o nome e a data de nascimento daqueles que fazem aniversário, enfim, nasceram após o ano de 1990. Ele mostrou então 3 registros para nós. Da mesma forma como se quiséssemos saber o inverso a isso, eu não lembro se nós temos cadastrado. Eu acredito que não. Nós vamos fazer igual a consulta. E temos 3 que nasceram antes dos anos 90, então apenas inverti o sinal para isso. O material disponibilizado para vocês, ele traz vários outros exemplos de consultas que vocês podem estar testando aí no material de vocês. Tá? Nós vamos ver agora, então, as consultas com mais de uma tabela. Tá? Se a gente quiser estar vendo dados de mais de uma tabela. Aqui, como exemplo, a gente vai fazer uma consulta nas tabelas gênero e obra. Nós buscamos verificar o título, né, dos livros e a descrição. Notem que ele mostrou aqui 22 resultados. Nós temos essa lista de livros que foram, de livros, registros, então, cadastrados no nosso sistema. Bom, então, para finalizar essa questão das consultas, era basicamente isso, né? O mais importante que vocês saibam é quais as cláusulas utilizar e a sintaxe para fazer uma consulta, né? Que é a select. Tá? E aí você, a partir disso, define qual tabela você quer consultar, se você quer ordenado ou não, se você quer saber por datas, enfim, tudo isso fica a critério, né, de quem está fazendo a consulta. Tá? A tabela movimentação, então, realmente ficou pendente, né, que nós temos alguns erros, alguns alunos já haviam informado no Moodle desses erros encontrados. Tá? Nós vamos estar tentando verificar, na medida que vocês também podem estar desenvolvendo. Acredito que vocês já tenham conhecimento suficiente para ir desenvolvendo essas atividades no banco de dados. Tá? Reforço, então, que a gente tem uma tarefa, né, uma tarefa bem simples, que é para vocês estarem desenvolvendo uma das alternativas. A primeira questão pode ser no banco de dados, e eu gostaria que vocês copiassem os códigos e passassem no documento do Word, para que eu possa estar analisando, né, e corrigindo. Pode ser feito em dupla, então. Tá? Dessa parte das consultas, nós não teremos, né, uma atividade para ser entregue. A tarefa de vocês é desenvolver no banco de dados, e se conseguirem desenvolver todas, então estarão de parabéns. Nós teremos na próxima aula, então, alguma atividade que faça relação com esse conteúdo. Tá? Espero que todos tenham conseguido acompanhar, né, na medida que forem surgindo dúvidas e que eu puder ir ajudando, vamos fazendo contato. Lembro que o banco de dados ele é muito relativo de cada um, né? Então, às vezes, para você mostra um erro e para mim ele não mostra esse mesmo erro. Às vezes acontece de você precisar apagar tudo e digitar toda a sintaxe novamente. Uma vírgula pode causar um erro, aspas simples, aspas duplas, como vocês puderam verificar. Tá? Tem essa apostila que é bem completa, então, e também vocês podem estar buscando, né, daqui a pouco mais algum conteúdo que possa auxiliar vocês na própria internet também, que nós temos cursos em vídeo, nós temos bastante coisas para auxiliar. Tá? Desejo a todos, então, uma boa semana de estudos e que todos consigam realizar as tarefas propostas.